Ok, pessoal, vamos lá então. Prosseguir, né, aqui com a nossa aula para tirar dúvidas para a nossa prova. Né? Lembrando que a nossa prova é na próxima semana. Não lembro se é no dia. Se vai ser no dia 9 ou dia 11 dessa turma de vocês. Deixa eu ver aqui. Então, hoje, enquanto eu olho aqui, então hoje a gente vai tirar dúvidas, tá? Queria que vocês botassem as dúvidas que vocês têm aí da lista, tá? Das nossas listas lá do URI, para a gente focar, né, já na prova. Então, a prova é dia 9, isso. A prova, então, é na próxima aula, né? Dia 9 de novembro, ok? Então, vamos lá. Dúvidas aí, vamos lá começar pelo Ciel. Beleza, Ciel. Então, vamos lá, 11h31. De qual é a lista, hein, Ciel? Primeira, né? 11h31. Grenais, ok. Qual é a... tu não submeteu ainda, né? Qual é a dúvida exatamente, Ciel? Tá, beleza. E a outra é a 1094. Ok. Das experiências. Ok. Quem tiver mais dúvidas aí, pessoal, vai botando no chat que aí eu vou seguindo a ordem, tá? Pronto. Então vou pegar aqui a 11h31. Runtime. Beleza.
Bom, antes de eu começar aqui, tá faltando a terceira linha do cabeçalho, tá, Ciel? A do prompt. Sim, é porque eu. Pra ser mais rápido. Mas aí vou analisar. Ok, vamos lá. Tá. Então aqui. Fez uma function chamada placar. Tá pedindo os gols. Fez o split, passe int, perfeito. Gol Inter, gol Grêmio. Se o gol do Inter é maior que o do Grêmio, gol Inter mais. Se for menor, gol Inter, gol Grêmio menos. Se for igual, aí aqui ó, igual. Aí faz empates mais. Aí tá faltando aqui a variável empates, né? Que você não definiu. Empates começando com 0. Precisa aí dessa variável empates. Aí fez uma pergunta. Novo Grenal, sim, não. E deu um return da pergunta. Enquanto a pergunta é igual a um placar. Tá. Aqui é o seguinte. Então, a tua função placar. Beleza. Então vamos só organizar aqui. Aqui é a tua função que você criou. Eu vou só melhorar aqui a indentação. Vou botar aqui uma indentação só para a gente ver. Então aqui o nosso código principal. Né? Vou botar aqui para deixar claro. Aqui é só a criação da função, placar. Beleza. Aí o código principal está fazendo while pergunta igual a 1 placar. Na verdade, você teria o seguinte. O placar é uma função que você criou, Ciel, que vai retornar a resposta lá daquela pergunta. Interessante esse jeito aqui, muito bom. Então ele retorna a pergunta. Então ele vai retornar um valor que vai ser digitado.
Então aqui, na verdade, essa pergunta poderia fazer assim. Você chama a função, você está fazendo uma chamada da função. E essa chamada vai retornar um valor da tua pergunta, se vai ser 1 ou 2. Ou um valor que não seja 1 nem 2. E aí você vai comparar se o retorno dela vai ser igual a 1. Se for 1, se o retorno for 1, ele vai chamar placar de novo, vai ficar sempre perguntando se é 1. Quando for um valor diferente de 2, Diferente de um, né? diferente de 1, desculpa, ele vai sair desse while aqui. Então só isso daqui já vai ser suficiente para ele ficar rodando. Ele chama essa função, aí ele executa tudo que tem aqui dentro e retorna se vai querer outro ou não. Outra Aí pergunta ou não. se a Aí ele função der compara 1, se é né, 1. ele vai repetir. Aí ele chama de novo. Aí aqui nem precisaria disso daqui ainda. Ó. Do jeito que está aqui, ele já faria. Só que aí é o seguinte. Vazio, assim? Se... não precisaria nada, porque aqui já é a chamada da função. Se for 1. Tem sempre que colocar esses Mas dois, os aí parênteses, né, também, para chamar a função. tem que colocar os dois parênteses, exatamente. Beleza. Aí agora a gente só precisa estruturar aqui o seguinte. Se não for 1, vamos supor que seja 2, aí ele sai, beleza, acabou. Mas se for um valor diferente de 2, aí ele vai botar a pergunta novamente. Vamos só confirmar. O arquivo de entrada. Vai ter 2 inteiros. Haverá um inteiro. 1 ou 2. Então sempre ele vai dar 1 ou 2. Tá, tudo bem. Então aqui deu 3-2, novo Grenal. Sim, aí deu 1. 3-2, novo Grenal, ok. De novo. 3-2. 3-1, novo Grenal, 2. Aí quando deu 2, ele vai mostrar isso daqui. Pronto. Então o que está faltando agora, aqui você já tem o teu loop. Ele vai ficar rodando isso daqui, ele chama o placar, retorna o valor. Se for 1, ele volta e chama de novo o placar, executa tudo aquilo, e o retorno, se for 1, ele chama de novo. Vai ficar rodando aqui. Quando ele digitar 2, ele vai sair desse loop. Quando sair desse loop, aí você vai precisar agora colocar essas estatísticas aqui. Só que aí, talvez a gente tenha um problema aqui, que é o quê? Essas variáveis, GoInter, GoGrêmio e empates, talvez elas não estejam mais disponíveis. Vamos testar aqui para ver. Aí faz o return delas. Pois é, só que o return é só de um valor apenas. Vamos só testar aqui. GoInter. GoGrêmio. Empates. Vamos ver se ele vai retornar para a gente.
Bom, aqui como não vai ter nada aqui dentro desse while, você pode até... Só assim. Ele vai funcionar. Pelo menos é para funcionar. Então vamos lá. Três a 2. Grenal, sim. É. Então ele já não enxerga mais o Go Inter. Quando ele sai, vou explicar aqui o porquê. Grenal 1. Saiu, né? Tem que ter lá aqueles abre e fecha. Aí Go Inter 2 a 3. Go Inter 3 a 1 para 2. Aí ele vai dizer que Go Inter não está definido. Pronto. Então o que é que aconteceu aqui? Ele ficou rodando, beleza, nesse while. Quando ele saiu, ele tentou exibir quem é Go Inter, Go Grêmio, empate. Só que essas variáveis foram criadas dentro da função placar. Ou seja, essas três variáveis só existem aqui dentro dessa execução. Então você precisaria de um return para ter esses valores, né? Então, o que é que vai acontecer? O return ele só consegue retornar um valor, ele não consegue retornar mais de um valor. Então, o que você pode fazer é o seguinte: você pode deixar essas três variáveis aqui do lado de fora da função. Você pode deixar essas três variáveis aqui do lado de fora. E aí, quando você chamar o placar, a função placar vai ficar atualizando essas variáveis. Elas já foram criadas fora da função, aí dentro da função você enxerga. Agora, quando você cria a variável dentro da função, ela só vai existir lá dentro dela. Quando a função termina de executar, a variável não existe mais. A Agora, função se só é você cria executada quando ela é fora, chamada? Ou tipo, agora mesmo, na primeira linha ali, ela já vai ser executada? aqui Não, ela vai antes ser disso mesmo. executada. Lá na Não, primeira linha lá. Só quando ela é aqui chamada, né? É, por aí mesmo. é só quando ela é chamada. Aqui Entendi. você está só criando a função dentro da memória. Entendeu? Entendi. Aqui a função está sendo criada. Aí ela vai passar a existir. Então isso daqui, você está dizendo, ó, a função placar é essa. Aí, então você ainda não executou. Você vai executar só aqui, quando você chama a função aqui. Beleza. Então agora vamos testar. 3 a 2, 2 a 3, 3 a 1, 2 1 e 0. 2 1 e 0. Então, o que aconteceu aqui, Ciel? Como agora, né, as variáveis estão sendo criadas fora da função, né, a função enxerga essas variáveis, mas quando ela termina de executar, as variáveis continuam existindo, né? Então aqui na tua função placar você está atualizando os valores dela, aí aqui você vai exibir. Agora, do jeito que estava antes, como você criou as variáveis dentro da função,
Na hora que a função termina de executar, as variáveis não existem mais, né? O nome disso é escopo de variáveis. Ok? Ok. Então, Tranquilo. recapitulando, você vai colocar as variáveis aqui fora, né? Cria a variável empates, bota ela aqui fora. A tua função está funcionando, tá legal. Aí o teu while aqui não vai ter nada dentro, porque você já está executando aqui o placar. E aí ela já retorna e compara. Aí quando sair, você vai fazer agora a exibição dessas estatísticas aqui. Quantos grenais, né, teve, quantos jogos o Inter ganhou, quantos o Grêmio ganhou, empates e quem ganhou mais. Nesse quem ganhou mais, eu faço uma condição, né? Tipo, se gol Inter for maior do que gol Grêmio, aí escreve o negócio, o Grêmio Isso, ganhou mais e tal. exatamente. Senão vai dizer que o Grêmio ganhou mais e se teve empate, você vai botar essa mensagem aqui, ó. Não houve vencedor. Beleza. E aí você precisa agora só só isso. Só botar essas estatísticas desse jeito aqui. Ixi. Beleza? Beleza. Volta só ali na função, tirar uma dúvida. Volto. Nesse placar aí, entre parênteses, o que poderia ter dentro desse parênteses? Não lembro. Quando for criar Nada. uma função. Nunca tem nada, é só o parênteses mesmo de Não. estrutura. Não. O que é que acontece? Se nessa tua função você vai precisar fazer algum cálculo baseado em algum valor, né, que você precisa ler de fora do usuário, aí você colocaria aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, nesse caso aqui, o que é que você podia usar? Vamos supor que você precisasse de uma informação aqui. Não é o caso, mas vamos supor que você precisasse aqui de alguma informação de uma variável que você não tem aqui dentro, que tem que vir de fora. Então você colocaria aqui, né, um parâmetro. Sei lá, vou chamar de x. Aí você ia, sei lá, ia retornar a pergunta mais x. Só um exemplo, tá? Tô entendendo. Aí você ia pegar essa informação aqui de fora, sei lá, par teste. Recebe parseInt, prompt. Aí essa variável teste, ela vai ter um valor que você precisa lá dentro do placar para fazer aquela soma. Aí você passaria aqui o teste, ó. Aí esse valor que você leu, você passaria como parâmetro. Aí o placar receberia aqui como x, aí ele usaria aqui dentro. Então depende da função, né? Do problema que você está resolvendo e da função. Beleza aí, Céu? Bom, agora 1094. Essa aqui tá ok, né? Aham, Os tranquilo. grenais. Agora vamos para 1094. Experiência. Aqui também está faltando a terceira linha, né? Que é do prompt. Porque eu Terceira submeti linha do rápido pra cabeçalho. não gastar muito tempo. Aham. Beleza. Então vamos lá. Então aqui você lê o N, que é a quantidade de testes. Olha. Vai ter um for, que vai rodar isso aqui 10 vezes, N vezes. Beleza. Vou só botar aqui mais para dentro para ficar
melhor de ver. Esse da condição, não entendi direito qual eu tinha que comparar. Se é o quantia mesmo, Tá. que é igual a C, o quantia igual a R. Entendi. Então vamos lá, você leu aqui a quantia, cobaias e tipo. Aí fez o split. Bom, aqui é o seguinte, cara. Observa que nessas linhas você vai ter sempre dois valores. Então aquele split vai retornar sempre dois valores aqui, ó. Tá? Esse primeiro valor, conforme aqui o problema explica, é um inteiro, que é a quantia. É a quantidade de cobaias usadas. E esse segundo valor aqui vai ser um caractere, que vai ser o tipo da cobaia. Ou seja, pode ser C, R ou S. Então aqui, em vez E tem que dessas ser só três, você tipo, pode né? chamar tipo, exatamente. Aí aqui a quantidade, perfeito. Aí aqui você vai fazer o seguinte: se o tipo for igual ao caractere C, né, a letra C, então tem que ter essas duas aspas aqui. Aí você vai fazer os. Aqui você tem que criar aquelas três variáveis, né, que você chamou de C, inicializa ela com 0, fundamento lá da contagem, né? C, R e S. São as três variáveis aí que você Ixi, pra mim eu vai tinha usar para criado, né? contar. Pronto. Aí, C recebe C mais quantidade. Só que aqui é só um igual, né? C recebe C mais quantidade, R recebe R mais quantidade. Só que aqui é tipo igual R. E aqui, se o tipo for igual a S, S recebe S mais quantidade. Pronto, aí ele vai ficar contando, perfeito. Conta, lê a linha, pega a quantidade e o tipo. Dependendo do tipo, ele vai incrementar aqui um dos três contadores. Quando ele sair, aí você vai ter o total, que é o C mais R mais S, beleza. Aí aqui vem as estatísticas. Total foram tantas cobaias, é a soma. Aí aqui tem um espaço em branco bem aqui, ó, para ele poder ficar separado. Total de coelhos C, total de ratos e total de sapos, beleza. Percentual de coelhos, de ratos e de sapos. Ok. Mais o símbolo de... Aí tem um espaço aqui, antes do símbolo de porcento. Né? Tem um espaçozinho aqui. E tem que ser apresentado com 2 dígitos após o ponto. Né? Tem Tá que ter aqui. o. Então Qual é o tem que nome? ter aqui o to fixed. Isso. Então, parêntese aqui. Fixed para 2 casas decimais. E então, Mas a lógica tava de na boa. verdade, tava. A lógica tava. Era só esses detalhes. Agora que na verdade, aqui é C dividido por total multiplicado por 100, na verdade, ao contrário. Você divide pelo total, multiplica por 100.
Agora. Isso. Agora sim ele deve passar. Então a lógica em si estava ok. Era só esses detalhes aqui do tipo, né, que vai ficar numa variável que vai ser testada se for C, R ou S, e a inicialização dessas três variáveis, e aqui os espaços em brancos, né, e o toFixed. Entendi. Beleza. Então pronto, ajeita aí, submete que aí agora passa. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Falou, Ciel. Ok. Vamos lá. Então agora, seguindo aqui a ordem, Sávio, a 1172. 1172 é na lista 5. Substituição em vetor. Ok. Qual é a dúvida exatamente aqui, Sávio? Certo. Tu chegou a ler o capítulo 5, 5 não, 6, lá do livro branco, e do livro azul também, é o mesmo capítulo 6. E chegou a assistir às aulas, onde eu falei de vetor, algoritmo fundamental número 8, que é a conversão de base. Tá. Então você leu o capítulo 5, né? E viu as aulas. Tá. Seguinte. O que, que vai acontecer aqui? Vou explicar, eu vou usar essa questão aqui para explicar essa parte de vetores, tá? Vamos fazer aqui um 2 em 1. Essas listas, André, são para o dia 11 de novembro, tá? Para quinta-feira da outra semana. Então vamos lá. A substituição em vetor. Ele está pedindo aqui fazer um programa que vai ler um vetor X, né, com 10 posições. Então isso daqui, x10 significa que é um vetor x com 10 posições. Depois que você lê, você vai substituir todos os valores nulos e negativos, ou seja, menores ou iguais a zero, todos os valores do vetor, que são menores ou iguais a zero, você vai substituir por 1. Depois, você vai mostrar o vetor x. Bom, então, primeiro passo, você vai ler um vetor x com 10 posições. Então, como é que você lê um vetor, né? Como é que você vai ler? Primeiro, você precisa declarar o vetor. Então, aqui eu estou dizendo que o vetor, a variável x é um vetor, né? Inicialmente, aqui ele está vazio. Tá? Como vão ser 10 elementos que vai ter, que você vai ler, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de um for, né? Precisar de uma variável
vai de 0 até 9, já que são 10 elementos, e aí por isso eu vou usar um for. Já que eu sei quais são os valores que essa variável vai ter. E o que que essa variável vai fazer? Ela vai ser usada aqui, ó, no índice do vetor. Então, para cada posição, né, para cada valor do i, eu vou preencher uma posição do vetor. Então, quando o i for 0, eu vou preencher o x0, x índice 0. Quando o i for 1, eu vou preencher o x índice 1. Como assim preencher? Lembrando que o vetor, né, que o array, é uma estrutura assim, onde você vai ter várias posições de memória. Cada posição de memória tem um determinado índice. Então aqui, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar aqui mais 2 posições. Oito e 9. Então aqui eu tenho meu vetor com 10 posições. Ok? E aí o que é que eu vou fazer? No momento em que eu crio o vetor, eu ainda não criei essas posições aqui. Eu apenas disse qual é o endereço aqui, ó, da primeira posição. Tá? Então, na hora que eu defino a minha variável, dizendo que ela é um vetor, eu estou definindo aqui a posição do x índice 0. É onde tudo vai começar. E aí, a partir do momento em que eu vou adicionando outras informações, elas vão ficando em posições sequenciais aqui na memória. E aí o que é que eu vou fazer agora? Vou ter o meu parse int, já que são valores inteiros. Então vão ser 10 valores inteiros. E aí cada leitura que eu fizer, ele vai colocar numa determinada posição do vetor. Pronto. Então isso daqui, ele vai preencher o meu vetor. Ok? A partir daqui você vai fazer o quê? Já tem o meu vetor preenchido. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou substituir todos os valores nulos e negativos desse vetor por 1. Ou seja, eu vou percorrer todos os elementos do meu vetor e vou testar de 1 por 1 se aquele valor é menor ou igual a 0. Se for, eu vou jogar o valor 1 dentro daquela posição. Então, para fazer isso, eu vou precisar percorrer os elementos do meu vetor novamente. Então, vou ter que ter outro for aqui. Aí, aqui nesse outro for, eu vou substituir. Né? Eu verifico se a posição xi é igual ou menor a 0. Se for, eu vou jogar 1 naquela posição. Eu atribuo o valor 1 para aquela posição.
Finalmente, quando eu tiver feito isso, né, percorrido todos os elementos do vetor, o que é que eu vou fazer? Eu agora vou exibir os elementos do vetor de um por um, só que nesse formato aqui, ó. Se eu colocar apenas isso daqui, x, posição y, se eu colocar apenas isso, ele vai mostrar apenas o número que está armazenado lá naquela posição. Só que eu preciso exibir desse jeito, ó. Dessa maneira aqui. Exatamente assim, ó. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar isso no formato. Então, vou ter isso daqui, ó, mais concatenado com o valor que está na posição i. Só que aqui dentro, ó, não vai aparecer a letra i, vai aparecer o número, o valor que está na variável i naquele momento. Então, aqui você vai precisar fazer isso daqui. Exibir isso aqui, concatena com o valor da variável i, depois concatena com isso daqui, depois concatena com o valor que tem dentro daquela posição, tá? Então, basicamente, vai ser isso daqui. Ficou mais claro aí, Sávio? Isso, exatamente. Esse for é para você definir os 10 termos do array. Você vai ler, né, com o prompt e armazena dentro de cada uma das posições. Beleza. A condição é do mesmo jeito, né? Você vai encarar o vetor como sendo um conjunto de variáveis. E elas são um conjunto de variáveis. A diferença é que você vai usar o índice para poder acessar o valor daquela variável. Então, por exemplo, se eu quiser testar se a posição 5 é menor ou igual a zero, o que é que eu vou fazer? Se eu quiser testar se a posição 5 é menor ou igual a zero. Então, estou testando aquela posição, né, como se fosse uma variável qualquer, como se fosse uma variável, sei lá, valor. Só que em vez de ter um nome desse assim, na verdade eu vou ter, né, o nome seguido do índice. E aí ele testa se aquela posição. Então, nesse caso aqui, eu não vou testar apenas a posição 5, vou testar todas as posições do vetor, de 0 até 9. Caso seja, aí você atribui para aquela posição, né, desse jeito aqui, ó. Usa o comando de atribuição. Atribui para aquela posição o valor 1. Entendeu aí a condição, Sávio? Beleza. Joia. Ok, vamos seguir aqui na ordem. Gutierre 1072. Então vamos lá. Essa daqui, Gutierre, é o seguinte. Você vai... Beleza.
você vai ler um valor inteiro n, tá? Então, no caso aqui, eu vou ler o número 4. Ó. O n é igual a 4, tá? Então, nesse caso aí, você lê o valor da variável n e o n é igual a 4. O que é que isso significa? Significa que você vai ler 4 valores inteiros. Tá? Você vai ler 4 valores inteiros. Está aqui 1, está aqui 2, está aqui 3, está aqui o quarto valor inteiro. Então você vai ler 4 valores inteiros. Tá? Esse valor você pode chamar de x, a variável x. Então você vai ler, né, de um por um. Essa lista é uma lista que não tem vetores ainda. Tá? Então você vai ler um valor. Aí o que é que você vai ver? Você precisa mostrar quanto desses valores estão dentro desse intervalo aqui, de 10 a 20. E quantos estão fora. Então, isso aqui vai exigir o fundamento da contagem. Você vai fazer uma contagem aqui, né? Então, você vai criar uma variável que vai contar quantos valores estão dentro dessa condição aqui. Maior ou igual a 10, menor ou igual a 20. Tá? Quando ele estiver dentro do intervalo, você vai incrementar o contador, vai fazer ele receber mais um. E se ele estiver fora do intervalo, você pode criar uma segunda variável que vai contar quantos valores estão fora do intervalo. Então, se estiver dentro do intervalo, ou seja, se o x que você leu for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, você aumenta em 1 o valor dessa variável que está dentro do intervalo, in, né? Variável dentro. E se ela estiver fora, se essa condição for falsa, você incrementa a variável out, a variável fora. Quando você terminar de ler e testar cada um desses n valores, você vai exibir isso aqui. 2 valores in, ou seja, 2 valores dentro do intervalo, 2 valores out. 2 valores fora do intervalo. Então, aqui quem está dentro do intervalo? O 14 e o 10. O 123 e o menos 25 estão fora. Tá? Então, isso aqui é a maneira que você vai fazer essa questão. Uma outra maneira é você usar apenas um contador. Conta apenas quantos valores estão dentro do intervalo. E quantos estão fora? Seria n, que é o número, a quantidade total de valores, menos a quantidade dos que estão dentro, né? Já que eu sei quantos números eu li. Então tem essas duas maneiras de fazer. Clareou mais aí, Gutierrez? Beleza. Beleza. Show, tranquilo. Ok, Guilherme. Tranquilo. Boto sim a presença. Vamos lá, vamos continuar tirando as dúvidas aqui. 1072, 1154 para o Ciel. Então vamos lá. A questão 1154 é das idades. Então você vai ler um número indeterminado de dados, ou seja, eu não sei quantos dados eu vou ler. Como eu não sei quantos dados eu vou ler, né, a gente já sabe que eu vou precisar de uma estrutura de repetição, né, que vai ser executada uma quantidade indefinida de vezes, ou seja, eu vou usar o while, tá?
como eu não sei quantas vezes. Se eu soubesse quantas vezes, eu poderia optar pelo for. Mas como eu não sei, eu vou usar o while. Então você vai ler um número indeterminado de dados. Cada um vai ter a idade de um indivíduo. O último dado que ele vai ler não vai entrar no cálculo, tá certo? Porque vai ser um valor negativo. Ou seja, agora eu já sei qual vai ser a minha condição de parada. Quando eu ler um número negativo, eu vou sair do meu loop. Eu vou sair do meu while. Ou seja, o meu while vai ter a condição que, enquanto a idade for maior ou igual a zero, né, eu vou fazer o cálculo que ele vai dizer aqui. Quando ele ler um número negativo, ele vai sair do while. O que é que você vai fazer? Você vai calcular e exibir a idade média desse grupo de indivíduos. Então você vai ler esse valor e verifica. Ele é maior do que zero? É. Então, se ele é maior do que zero, você vai fazer o cálculo lá. Aí lê o próximo. Lê o maior do que zero? É, maior do que zero. Lê, usa ele lá no cálculo. Lê o próximo. É maior do que zero? É. Faz o cálculo. Lê o maior, lê o próximo, é maior? É. Faz o cálculo. Leu esse daqui, é maior do que zero? Não. Então encerra por aí. Aí quando você encerrar esse loop, você exibe esse valor aqui da média. Aí o que é esse cálculo que vai estar dentro desse while? Tá? Observa que você quer a média aqui. O que é a média? A média nada mais é do que uma soma é a soma dos valores dividido pela quantidade desses valores. Né? Então, a média de um conjunto de N informações, de N dados, é a soma desses N dados dividido por N, pela quantidade. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai somar essas idades, ou seja, vai aplicar o fundamento lá da soma, e vai também contar quantas idades você leu. Quantas idades foram maior ou igual a zero. Ou seja, você vai ter fundamento da soma, para fazer a soma, e vai ter o fundamento lá da contagem, para contar quantos números tem. Depois é só dividir a soma pela contagem. E aí você vai ter a média. Só que aí você tem que só tomar cuidado que a média tem que ser com 2 dígitos decimais. Então tem que usar o toFixed lá na média. Ok? Então essa daqui é a 1174. Que o Ciel aí pediu. Ok, beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Só ver aqui a presença. Beleza. Pode sim, sabe? Naquela questão lá, né? Você pode fazer sim, tudo em um for, tá? Você não vai estar fazendo exatamente o que ele pediu, né? Mas o resultado final é o mesmo. Porque lá naquela questão, o que acontece?
ele deixa claro que ele quer 3 etapas, né? 3 partes aqui. Primeiro, o programa vai ler um vetor. Depois, ele vai substituir os valores nulos e negativos. E depois, você vai mostrar o vetor. Então, ele deixou aí, claro, 3 partes, né? 3 partes bem distintas aí do teu programa. Mas você pode fazer num só, não tem problema. Só que aí você não vai estar fazendo exatamente o que ele está pedindo. Você não vai estar substituindo. Você vai estar lendo um valor. Se esse valor for menor ou igual a 0, você já está atribuindo 1 para dentro do vetor. Né? É mais ou menos isso que você está fazendo. Mas pode ser feito sim. Com 3, substituir os 3 for por um for só. Exatamente. Isso. Você troca o valor já do próprio vetor e aí já exibe de cara, né? Depois que você troca. Tudo bem. Aí você troca 3 for por 1. Sem problema nenhum. Ok. Posso sim. Vamos lá, 1173. Você vai fazer aqui o seguinte, você vai ler um valor e vai colocar esse valor lido na primeira posição de um vetor de 10 posições. Então, você já sabe que vão ser 10 posições dentro do vetor, né? Então, você vai ter aqui um vetor. Antes de eu apagar essa daqui, ó, pronto. Você deve ter feito isso daqui. Substituiu os 3 por um só. Não tem problema não. Então, vai lá. Você tem aqui um vetor N. Já sabe que vai ter 10 posições. Então, você vai ler um valor e vai colocar esse valor na primeira posição, na posição 0. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter aqui na posição 0 valor. Você botou lá aquele valor inteiro. Aí, em cada posição subsequente, você vai colocar o dobro do valor da posição anterior. Então, por exemplo, se o primeiro valor foi 1, na posição seguinte, você vai colocar 2, que é o dobro de 1. Na posição seguinte, bota 4, que é o dobro de 2. Ou seja, você vai preencher agora os valores da posição 1 até a posição 9. Né? Você vai preencher. E vai preencher com o quê? Com o dobro da posição anterior. Então, na posição I, você vai colocar 2 vezes o valor da posição I-1. Ou seja, o dobro da posição anterior. Tá? Então, aqui no índice, eu posso colocar qualquer valor. Né? Eu posso colocar uma expressão matemática aqui, e o resultado dela tem que ser um valor inteiro, né, que exista dentro do meu vetor. Então, se eu fizer assim, eu estou acessando sempre a posição anterior. Então, quando o i for igual a 1, aqui eu vou ter 1 menos 1, que dá 0.
Aí ele vai fazer o N1 receber 2 vezes o N0, que foi justamente o valor que inicialmente eu li. Ok? Clareou aí? Bom, o vetor, Sávio, ele trabalha com qualquer tipo de valor. Agora, pode ser string, pode ser booleano, pode ser double, inteiro. Agora, o índice do vetor é que sempre é um valor inteiro. Esse número aqui, ó. O índice que vai ficar aqui dentro sempre é um valor inteiro, tá? Por quê? Porque você vai ter, né, por exemplo, aqui, você vai ter cada posição identificada por um índice. E esse índice é sempre o número inteiro. Agora, o valor que vai ficar dentro de cada posição de memória pode ser qualquer tipo de dado. Beleza. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Foi boa aí a aula hoje para tirar essas dúvidas. Excelente. Prova de terça, tá? Vai ser no mesmo esquema da primeira prova, 9h30 em ponto. Eu vou estar aqui 10 minutos antes, 5, 10 minutos antes, eu já vou estar aqui já no Meet. 9h30 em ponto eu libero a prova, né, para vocês fazerem, e vou ficar até o final da aula aqui para tirar dúvida. Depois do horário da aula eu já não vou estar mais disponível para tirar dúvida, tá certo? Mas aí pode submeter o código até o final do dia. 24 horas não, só até o final do dia, Jorge. Tá? Mas aí eu sugiro sempre aproveitar o horário da aula, que aí eu vou estar aqui para tirar qualquer dúvida. Depois do horário, aí vocês vão ficar por sua própria conta e risco. Beleza? Isso, exatamente. Você precisa sempre iniciar o cara da primeira posição. Porque ele vai ser a raiz de tudo, né? Beleza. Dúvidas mais, pessoal? Tranquilo? Joia. Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui a aula. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira, hein? Tchau, tchau. Valeu.